Muito provavelmente, quando se busca algo no YouTube ou no Google, você clica somente nos primeiros resultados e nem se dá o trabalho de ver os últimos links da primeira página. Isso porque o próprio Google já tem um estudo e viu que as pessoas demoram em média menos de 2 segundos para clicarem nas páginas e observam somente os 3 primeiros resultados. Então, se você quer atrair mais clientes e vender online, fica até o final do vídeo que eu vou te falar o que é SEO, que é justamente o que você precisa saber para aparecer nos primeiros resultados do Google, e te dar 5 dicas fundamentais para você alavancar o seu negócio ou o seu projeto. Olá pessoal, eu sou o Matheus Aquino e hoje vou te explicar o que é SEO e te dar 5 dicas para você finalmente aparecer em primeiro lugar com o seu site ou com o seu vídeo no YouTube ou no Google. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, pois é muito importante para saber se esse conteúdo está sendo relevante para vocês ou não. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. O que é SEO? SEO, ou Search Engine Optimization, é o conjunto de ações que você utiliza para aparecer nas primeiras posições e mecanismos de buscas. Mas, na verdade, qualquer site que possua uma aba de procura, você pode aplicar essas técnicas de SEO que vamos passar hoje e com certeza vocês vão conseguir aumentar as suas vendas. Mas, afinal, como o Google consegue identificar qual resultado vai aparecer em primeiro lugar? Basicamente, o Google possui um robô chamado Googlebot ou Spider, que desde a sua fundação, ele tem a função de vasculhar as páginas da internet, que é o que chamamos de indexar páginas. Depois que ele vasculha as páginas e reconhece a existência delas, o Googlebot coloca essas páginas dentro de um índice, que pode ser compreendido como uma enorme biblioteca, cheia de páginas da web. Essa atualização de checagem das páginas é diária e melhorou muito à medida que o próprio algoritmo do Google foi otimizando. Depois que isso ocorre, quando você faz uma busca na internet, o Google reconhece as palavras-chave que você procurou e exibe as páginas mais relevantes com base nos termos buscados. Apesar das palavras-chave serem cruciais para determinar o que vai ser exibido em primeiro lugar, o Google tem mais de 200 critérios de ranqueamento para determinar a relevância dos resultados que vão provavelmente aparecer. E sabendo disso, o trabalho de SEO é justamente juntar os principais critérios dentro do seu site ou vídeo para que o seu conteúdo se torne o resultado mais relevante possível para as pessoas. Entendendo isso, agora vamos às dicas para você aparecer finalmente nas melhores buscas do YouTube e no Google. Dica número 1. Defina e planeja muito bem as escolhas de palavras-chave. Como dito anteriormente, o robô do Google seleciona quais páginas de maior relevância buscar, de acordo com os temas que você insere na procura. E para você ter mais chance de aparecer, seja o seu conteúdo ou apenas a sua empresa, você vai precisar identificar quais são os temas que você quer aparecer ou ter a maior chance de ser encontrado. E para fazer esse levantamento, você vai precisar utilizar o planejador de palavras-chave do próprio Google Ads. Nele, você vai digitar as suas ideias de palavras-chave e o Google vai te dar informação da quantidade de vezes que esse termo é procurado no mês, qual é a concorrência e outras palavras semelhantes ou próximas que você pode estar utilizando para criar o seu conteúdo ou no seu próprio site. Eu particularmente prefiro utilizar as palavras-chave com procuras entre 100 e 1000 buscas mensais, com baixa ou média concorrência. Mas isso não é uma regra, você pode pegar termos mais procurados também. Depois disso, você vai inserir esses termos selecionados ao longo do seu site, roteiro, vídeo ou artigo. E ao fazer isso, lembre-se sempre de colocar essas palavras-chave mais no início do seu conteúdo, pois quanto mais rápido o Google conseguir varrer o seu site e encontrar as palavras-chave principais, melhor vai ser a sua relevância. Mas tome cuidado, não vai inserindo várias palavras-chave iguais várias vezes e fora do contexto, pois você pode ser penalizado por Black Hat, que é justamente quando você usa otimizações forçadas fora do contexto para tentar enganar o algoritmo do Google. E vai por mim, não tente fazer isso, porque senão o seu site ou até mesmo o seu vídeo pode ser cancelado. Então, como você pode fazer a otimização para o YouTube? Coloque as palavras-chave exatamente como você procurou no Keyword Planner ou algo bem próximo, logo no início do seu título do vídeo ou logo também no começo da sua descrição. Já para o seu site, você vai precisar criar um site WordPress, que é a maneira mais prática e eficaz para você fazer um site sem precisar saber programar nada. Depois disso, você vai instalar um plugin chamado Yoast SEO. Ele é bem intuitivo e prático, então você só vai precisar colocar as palavras-chave no seu título, descrição da página e vai adicionar a palavra-chave mais importante como a de destaque. Dica número 2. Utilize hiperlinks. Hiperlinks são links que vão direcionar a pessoa a alguma outra página, podendo ser do seu próprio site ou de terceiros. Eles acabam sendo cruciais, pois indicam o quanto uma página de um site ou até mesmo um site tem de relevância. Isso porque o algoritmo do Google entende que quanto mais citado você é, maior é o seu destaque, ou seja, a sua relevância para o usuário. Assim, quanto mais páginas tiverem links apontando ao seu site ou vídeo, melhor vai ser para você. Porém, não exagere a ponto de apontar sempre o mesmo link em diversas páginas, que não fazem sentido,
pois você pode estar cometendo black hat. Além disso, é interessante você apontar links para outros sites relevantes, pois o Google avalia se você coloca fontes externas como forma de citação e referências. Então, para o seu vídeo no YouTube, você vai colocar sempre na sua descrição do vídeo pelo menos um card com ligação do seu conteúdo ao outro do seu próprio canal. E no final do vídeo, coloque pelo menos um vídeo de destaque para direcionamento, além de colocar o seu site ou outros links para redes sociais na própria descrição. Já para o seu site, você precisa colocar pelo menos 2 hiperlinks para alguma outra página sua e 2 hiperlinks apontando para outras páginas de terceiros, que já vai ser o suficiente para o Google reconhecer que você ganha e cria notoriedade. E utilize isso mais em páginas de blog e conteúdo. Não é necessário você utilizar hiperlinks em páginas como Quem Somos ou até mesmo Contato. Dica número 3. Planeje conteúdo e informação relevante. De nada adianta você ter um site otimizado em SEO ou um canal do YouTube com várias visualizações se você não produz um conteúdo autêntico e relevante a ponto de ajudar as pessoas. Isso porque dentro dos mais de 200 fatores que o Google usa para ranquear uma página, a quantidade de tráfego, tempo de permanência e a taxa de rejeição de um site contam muito para ranquear uma página. Assim, se os seus concorrentes estão produzindo conteúdo, é maior a chance de eles estarem posicionados acima de você. E para que isso não ocorra, você deve produzir um conteúdo de qualidade a ponto de atrair e reter mais clientes. Então, decidir que você vai produzir conteúdo, é necessário fazer um planejamento de quais informações você vai falar. Para isso, é necessário que você planeje pelo menos uns 4 temas que estejam conectados entre si para você fazer a citação deles, seja no próprio YouTube ou no seu site. Além disso, você pode escolher melhor sobre qual conteúdo você vai produzir por meio das informações do próprio planejador de palavras-chave do Google, que fornece o número de buscas mensais de cada termo. Assim, eu recomendo que no YouTube você sempre faça um resumo do seu conteúdo, semelhante ao que eu fiz nesse vídeo aqui embaixo, para facilitar a leitura do algoritmo em relação ao que você produziu. E para o seu site, faça artigos otimizados de no mínimo 300 palavras, mas de preferência entre 1.000 e 2.200 palavras e que estejam conectados entre si. Também não se esqueça de ter sempre uma frequência constante das suas publicações, podendo ter o conteúdo publicado a cada 1 ou 2 semanas. Dica número 4. Use extensões e plugins a seu favor. Extensões e plugins são essenciais para você ter uma análise mais aprofundada da sua performance, além de dispensar um grande trabalho, principalmente se você estiver utilizando um site em WordPress. Em relação ao YouTube, existe uma extensão do Google Chrome chamada de vidIQ, que é fundamental para você ter ideia de como funciona o uso de tags em outros vídeos que ranquearam para o mesmo tema que você vai escrever. Além de poder ver essas tags, ele te dá informação de requisitos para preencher, o que torna a extensão bem intuitiva e prática para uso. Caso você esteja criando ou pretende criar um site WordPress e pretende melhorar o SEO, eu recomendo você utilizar o Yoast SEO, que é um plugin bem prático e intuitivo. O W3 Total Cache é um plugin essencial também, porque você vai otimizar muita coisa automaticamente sem precisar saber nada de programação. O Smush, que é outro aplicativo que vai otimizar suas imagens e o carregamento delas automaticamente, então não precisa se preocupar em diminuir o tamanho delas. E por fim, o AMP para WordPress para tornar o seu site muito mais rápido ao carregar em celulares. E não precisa se preocupar, pois com a versão gratuita desses plugins é possível ter ótimos resultados. Dica número 5. Deixe o Google te conhecer. Entre os 200 critérios que o Google utiliza, alguns vão estar ligados à capacidade de reconhecimento da sua página pelo próprio algoritmo. E existem maneiras que você consegue acelerar o processo de reconhecimento da sua página pelo Google a partir de ferramentas disponíveis pela própria empresa. A mais importante delas é o Google Search Console, que possui a finalidade de indexar as páginas de seu site a partir do seu sitemap XML. O sitemap XML é um arquivo que representa um mapa do seu site, que é formado a partir das suas páginas. É ele que vai mostrar ao Google que ele precisa vasculhar as páginas listadas naquele arquivo, para que você não perca a oportunidade de aparecer na internet. Mas não se preocupe em criar esse sitemap. Se você utilizar o plugin Yoast SEO em seu site, ele vai criar o sitemap automaticamente para você. Sabendo disso, você só vai precisar se cadastrar no Google Search Console e inserir a URL do seu site, que o aplicativo fará todo o reconhecimento das suas páginas. Além disso, não se esqueça de instalar o Google Analytics em seu site, pois é fundamental você ter o controle do tráfego e você pode fazer isso com plugins, que eles também fazem todo esse cadastro automaticamente, se você utilizar o site em WordPress. Bom pessoal, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para ficar dentro de outros conteúdos como esse. Também não deixe de ativar as notificações para ficar dentro de outras novidades ligadas a marketing. Um grande abraço, até a próxima e tchau!